Shalom, meus queridos e amados irmãos, seminaristas, estudantes da Palavra de Deus. Falamos ao vivo aqui de Lajinha, Minas Gerais, zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Esse Centro de Cultura foi fundado em 1992 aqui na região de Minas Gerais e nós estamos mantendo 3 unidades de ensino. A unidade Seminário Tabernáculo, que é da Igreja Tabernáculo, Ministério Tabernáculo, ao qual eu pertenço. Eu sou o pastor Ilmar Satemeric Heller Kaiser, professor aqui da Rede Estadual de Ensino de Geografia e Sociologia, mas também ministramos História, Filosofia, Ensino Religioso, Língua Portuguesa e algumas outras disciplinas também. Nós temos também a segunda instituição de ensino, que é o Bereshit, Seminário Bereshit, que ministra os cursos intermediários. O curso básico, que é do Seminário Tabernáculo, ele tem 36 matérias com 6 livros. Cada livro tem 6 matérias. O intermediário do Bereshit tem 18 matérias, é um curso mais para liderança, feito após o básico. E o curso Bacharelado Livre, que é a culminância, a conclusão dos cursos livres. Nossos cursos são todos livres, não depende da autorização do Ministério da Educação e Cultura. Temos também aqui um polo da Facetem, lá de Roraima, Boa Vista, que ministra o curso superior de Teologia, de Administração e Pedagogia. Nós estamos ministrando as aulas do curso básico de Teologia. Nós estamos no livro 3, terceiro livro. Essa é a matéria chamada Bibliologia. Essa matéria pertence à chamada teologia sistemática, que é a estrutura da teologia, eu diria o esqueleto, é que vai estudar o homem, a antropologia, o pecado, a martiologia, a Bíblia, bibliologia, a igreja, a eclesiologia, cristologia com Cristo, vai estudar a escatologia, vai estudar ainda mais logias, né, que temos por aí, como já falei, bibliologia, escatologia, e antropologia, o homem, pneumatologia, que estuda o espírito, né? Então, essa estrutura teológica, que se chama teologia sistemática, sistema, não é isso? A aula de hoje falaremos então também introdução à bibliologia. Quando a gente fala de bibliologia, nós estamos falando de quê? Bíblia, não é isso? E aqui eu apresento a vocês a Bíblia recém-lançada, chamada Bíblia Textual. Essa Bíblia é diferente de qualquer uma dessas outras que temos em mãos, como essa aqui, por exemplo, a Bíblia de Estudo da Mulher, porque essa aqui é baseada nos textos maçoréticos, né? Ela vai baseada no manuscrito Lenin-Gradenses, de 1008, da era cristã, para o texto hebraico, e vai no texto chamado Receptus, que é o texto usado para o Novo Testamento. Essa aqui, a Deverux, a textual, ela segue outra linha. Ela segue o Pentateuco Samaritano, do século IV a.C., a Septuaginta, do ano 270, mais ou menos, antes de Cristo, a tradução direta do hebraico para o grego, feita em Alexandria, e segue também os manuscritos da caverna de Qumran, aqueles manuscritos que foram ali achados. Então, ela não segue o texto chamado maçorético. Então, o estudo da Bíblia é de sumária importância para nós teólogos, né? A Bíblia, ela é muito importante, porque ela é a nossa única regra de fé. Ela é a palavra de Deus, ela é a expressão, né, verbal e plenária. Então, nesse assunto de bibliologia, nós vamos falar sobre os temas, a revelação de Deus, como acontece, como ocorre a revelação de Deus, não só durante o tempo, mas o quando e como usa quem. Falaremos depois dos 2 tipos de revelação que existem, a revelação geral e a revelação especial, aquela que se manifesta de maneira generalizada e aquela individual, focada, né? Especial, com fim precípuo. Depois discorreremos sobre a autoridade das Escrituras Sagradas. De onde vem essa autoridade, né? Como ela se manifesta. Depois ainda sobre a inspiração das Escrituras Sagradas. Diz Pedro que homens santos escreveram inspirados pelo Espírito Santo, né? Como pode, então, durante 15 séculos, mais ou menos 1500 anos, mais de 40 autores escreverem e não haver confronto entre eles, mas todos
se unirem e se interconectarem, mesmo muitos não tendo conhecido os outros, não são contemporâneos, né? Depois falaremos de um tópico interessante e intrigante, que é a inerrância ou a infalibilidade das escrituras sagradas, né? Isso é muito importante, porque ocorrem alguns erros de ortografia, alguns erros de cópia por escribas, mas a doutrina em si, os pilares básicos, não temos chamados erros. Isso não são erros, são apenas disfunções do texto. E caminhando para o fim do nosso estudo de bibliologia, nós faremos um estudo do cânon. O que era o cânon? O cânon era uma vara de medir, né? Então, quais livros compuseram o cânon do Velho Testamento, até que você chegou a 39, e quais livros compuseram o cânon do Novo Testamento, para se chegar nos 27. E aí falaremos daqueles que são os aceitos por todos, os que tiveram algumas objeções, e os pseudepígrafes, que são escritos falsos escritores, por exemplo, Apocalipse de Salomão. Salomão nunca pensou em escrever esse tal Apocalipse. Então é um pseudo, falso escritor. E os apócrifos, que são chamados escondidos. Alguns livros que são até adotados pela Igreja Católica Apostólica Romana, mais ou menos 7 deles, por isso essa divergência na quantidade de livros da Bíblia protestante para a Bíblia católica. E esses livros apócrifos foram homologados no Concílio de Trento, depois da reforma de Lutero. Então, esses serão os nossos temas que abordaremos aqui, nessa apostila nossa, que segue aí o livro chamado Teologia Sistemática de Stanley Horton, editado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Essa é a nossa apostila de bibliologia. Nós vamos ficando por aqui com a nossa primeira aula, que é essa aula introdutória, né, que vai traçar as linhas do nosso andar, como nós caminharemos, e depois voltaremos então com essas demais 8 aulas, onde estaremos ministrando sobre cada tema desse, abordando e trazendo à luz, fatos e detalhes importantes para o nosso estudo de bibliologia. Fica na paz, um abraço, tchau, tchau.